E hoje a gente vai falar sobre ciclos no relacionamento, como é que a gente lida e como é que a gente entende os ciclos no nosso relacionamento. Então vamos lá, como é que a gente lida com os ciclos? Primeiro eu quero que a gente entenda que fechar os ciclos não é abandonar. Não é abandonar as pessoas, fechar o ciclo não é abandonar o outro. Isso é uma das coisas que eu já quero que vocês vão colocando aí nos arquivos de vocês. Fechar um ciclo não é abandonar. Eu posso fechar um ciclo e continuar com a mesma pessoa em outro ciclo. Ou eu posso finalizar aquela relação com aquela pessoa, mas isso não é abandonar. Então, primeira coisa, fechar um ciclo não é abandonar. Fechar um ciclo, de acordo com o dicionário, ciclo, eu anotei aqui, é uma série de fenômenos que se sucedem de uma forma, uma ordem determinada. Então, fechar o ciclo é completar um circuito, uma jornada que se completou, que se fechou. É reconhecer quando aquele ciclo, sabe? Quando você está aqui num circuito e você está percorrendo o circuito e você chega até onde você fechou o ciclo. Então, fechar o ciclo é reconhecer e ter o discernimento de quando algo se completa. E não é porque algo se completa que aquilo não importou, que aquilo não foi verdade, que aquilo é descartável agora, que aquilo não valeu. Não é porque um ciclo se completou que ele deixou de ter uma importância na nossa vida. Todos os ciclos foram, são e serão importantes na nossa vida. Então não é para descartar nada, mas é para aprender com tudo. E aprender é não prender. Porque eu aprendo quando eu desprendo, quando eu solto. E para um ciclo finalizar, eu preciso soltar. E para um ciclo se iniciar, eu preciso soltar. E aí a gente tem que aprender a soltar. Para a gente soltar, a gente precisa confiar. Confiar em quem, Fran? Em si mesmo. Em Deus, no fluxo do universo, na vida, na minha alma, na minha intuição, em quem eu sou. Então eu preciso entender um pouquinho, olhar para mim, sentir a minha verdade. Isso pode até parecer uma coisa complexa, mas a gente não consegue fazer nada de uma forma profunda e segura se a gente não compreender a gente um pouquinho. O que realmente eu sinto? O que eu realmente quero? Eu consigo enxergar quem é essa pessoa? Eu consigo enxergar exatamente o papel que eu ocupo dentro do coração desta pessoa? Eu consigo entender com lucidez, com verdadeiro discernimento, qual o papel que essa pessoa ocupa na minha vida e qual o papel que eu ocupo na vida dessa pessoa? Às vezes a gente acha que ocupa um papel e não ocupa. E aí às vezes a gente culpa o outro por isso. Mas foi a gente que colocou o outro naquele lugar. Foi a gente que achou que o outro estava ali. Então a gente precisa minimamente entender a minha verdade. Isso que eu estou sentindo é uma projeção ou isso que eu estou sentindo é algo real? Desse lugar que eu ocupo dentro do coração dessa pessoa e que essa pessoa ocupa dentro da minha vida. Então, o mínimo de discernimento a gente precisa para a nossa vida. E como é que eu atinjo esse discernimento? Me auto-observando. Silenciando a minha mente tagarela de falar tanta coisa. Às vezes a nossa mente pensa tanto e constrói um tsunami do nada. Gente, às vezes nossa mente pensa, quando a gente vê, a gente construiu um castelo de dor, de sofrimento, de pré-conceitos, né, que são conceitos pré-concebidos, ou de distorções de conceitos do que a gente compreendeu. Eu lembro que uma vez eu estava para fazer uma reunião, eu não lembro
era no Zoom, era para fazer alguma coisa no Zoom. Eu não lembro. Era uma reunião que eu precisava aprender a fazer um Zoom. Aí acho que era para eu dar o primeiro curso de Theta Healing, que eu precisava abrir um Zoom que abre para salas simultâneas. Era eu tinha que fazer uma formatação diferente nesse Zoom. Eu não sabia fazer. Aí eu perguntei para uma pessoa, perguntei para outra, mas eu não perguntei para uma pessoa específica da minha família. Mas essa pessoa específica da minha família que estava aqui nesse momento, ela não sabia mexer, ela não sabia nem mexer direito no celular. E aí às vezes eu via, explicava para ela, mas ela ouviu o meu movimento de ligar para um, de ligar para outro, para as pessoas que eu achava que sabia mexer em computador, para me ajudar a fazer aquela formatação no Zoom. E aí ela veio de lá muito magoada de verdade, se sentindo rejeitada, abandonada, excluída, não vista. E ela disse: você não me perguntou, você nem entendeu que eu estava aqui, você não me perguntou. E eu falei para ela: mas é porque eu sabia que você não sabia, só por isso. Porque nem eu sei, nem Paulo, que é meu marido, sabe, nem ninguém daqui sabe. Eu sei que ninguém daqui sabe, porque é um Zoom diferente. Mas não adiantou, ela se sentiu completamente magoada, só depois de muito tempo que eu fui explicar, que eu fui mostrar. E mesmo assim ficou aquela mágoa no coração, porque ela interpretou que aquilo era um abandono. Ela interpretou que aquilo era uma sensação de diminuir a importância dela. E por que ela interpretou isso? Porque dentro da nossa mente tem um arquivo de informações que o cérebro lança a mão de acessar esses arquivos toda vez que ele sente que tem algo similar. Então, o cérebro dela lançou mão, pegou um arquivo onde ela se sentiu numa situação parecida em que as pessoas não a enxergaram. Então ele trouxe todo o emocional de uma situação que não era real, não era aquela situação que estava fazendo ela se sentir abandonada. Foi uma outra informação, uma memória antiga. Mas você, quando é tomado pela emoção, você não discerne o que é e o que não é. Você acha que você está sendo abandonado naquele momento, que você está sendo excluído, desprezado, desrespeitado naquele momento. E você não enxerga mais nada, não adianta o outro dizer: isso não aconteceu, isso não foi o que eu senti, não foi exatamente isso, nem perto disso, porque realmente não foi. Não foi nem perto disso que aconteceu. Mas essa pessoa estava doída e ela estava enxergando a situação através da dor. E quando a gente enxerga a situação através da dor, nem Deus descendo do céu tira essa nossa visão. A gente tem que se acalmar para que passe um dia, às vezes 3 dias, para a gente poder enxergar com melhor discernimento. Então aqui eu já peço uma atenção para vocês. Será que eu tenho discernimento de enxergar as situações dos ciclos da minha vida, dos ciclos de amizade, dos ciclos de relação amorosa, dos ciclos comigo, dos ciclos no trabalho, dos ciclos com a família, em todas as minhas relações, os ciclos com o meu passado, com os meus ancestrais, avô, avó, as crenças que eles trazem? Como é que está o meu discernimento em relação ao que eu pego de cada experiência? Porque o que eu pego de cada experiência vai determinar como eu vou viver os ciclos da minha vida. Então, por exemplo, se você tem nos seus ancestrais, ou seja, seu pai, seu avô, sua avó, seu bisavô, e os seus ancestrais têm uma história de muita agressividade no falar, muita imposição no falar, você pode pegar várias nuances dessa experiência. Todas as experiências têm um ensinamento positivo e alguns ensinamentos positivos e alguns ensinamentos negativos. Todas as experiências têm um lado bom e um lado ruim. Todas. Até uma gripe. Tudo tem um lado bom e um lado ruim.
Então, se eu estou pronta para enxergar o lado bom, eu cresço com isso. Se eu não estou pronta e eu pego o lado ruim, eu me prendo e sofro. Então a gente deve entender que todos os ciclos e situações, eles existem apenas para nos ensinar e não para nos machucar. Mas a gente se machuca quando a gente não está com a lente ajustada para entender o que a gente precisava entender, para aprender o que a gente precisava aprender, para enxergar a parte boa da história, e a gente prende no sofrimento e na parte ruim da história. Isso gera muito sofrimento. E o que a gente faz pior é que a gente junta um no outro. Aí a gente vai fazendo coleção de sofrimentos. Isso vai gerando camadas e camadas de dor que fazem com que a gente comece a querer se proteger do outro, se proteger da vida, se proteger do amor, se proteger das conexões interpessoais, se proteger até da gente, se proteger de tudo que nos faça existir. Porque a gente está acumulando tantas camadas de interpretações negativas, a gente se sente tão preso e perdido de quem realmente a gente é, do que realmente importa, do que realmente conta na nossa vida. Então, o que a gente deve fazer é entender que eu não vim para cá para isso. Esse não é o objetivo da minha vida, colecionar sofrimentos, pensamentos ruins de cada experiência. A experiência pode ser péssima. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo muito lindo que eu quero que vocês assistam. Eu quero mesmo que vocês assistam. É um filme que eu já falei desse filme aqui, chamado O Poder Além da Vida. Numa parte do filme, é um filme onde um mestre ensina a um menino que ele é... Como é o nome daquele negócio? Que pula, que faz acrobacia, ginasta. Isso mesmo. Toda vez eu esqueço o nome desse nome. Era um ginasta. Ele era um ginasta, mas ele tinha... Enfim, esse mestre estava ensinando ao ginasta como trazer os verdadeiros poderes dele, né? De estar no aqui e agora, de foco, de tudo. E aí, e esse mestre era um mestre que tinha alguns poderes bem especiais, vocês vão ver no filme, quem já viu já sabe. E aí, um determinado momento desse filme, que é o que eu quero trazer para você hoje, esse filme tem tantos ensinamentos, desde o primeiro momento que começa as letrinhas até as últimas letrinhas do filme tem ensinamento. Então ele serve para muitos exemplos. E o exemplo que eu vou dar dele hoje é o seguinte: tem uma hora do filme que tá o mestre e o menino, né, andando numa rua, e aí chega dois assaltantes. Passa o relógio, passa o relógio, passa o relógio. Aí o menino olha pro ladrão assim, pro assaltante. Aí olha pro mestre e diz assim: eles nem sabem com que eles se meteram. Aí ele olha pro mestre e diz assim: vamos, faça algo, mostra a eles quem você é, porque que eles se meteram. Aí o mestre olha pro menino e fala: vamos, você não tá ouvindo ele falar? Tira o relógio, dê pra ele o relógio. E aí o menino fica transtornado: como assim você quer que eu dê o meu relógio? Ele fala um monte de coisa: não, faça alguma coisa. Eu tô fazendo, dê o relógio pra ele. O menino fica transtornado. E aí os assaltantes se viram para ir embora. Aí o mestre chama os assaltantes de volta: ei, venham aqui. Quanto vocês calçam? Aí os assaltantes ficaram assim, todos sem saber o que fazer, aquela situação estranha. E eles disseram, e aí: olha, eu acho que esse sapato dá neles, vamos. Aí ele tirou o sapato, o menino tirou o sapato e diga: agora dê o sapato para eles. Aí o menino ficou sem entender. E assim foi com tudo, viu? Eles saíram de cueca, os dois. Se eu não me engano foram os dois, ou se foi só o menino, mas eu tenho a impressão que foram os dois. E aí ele foi tirando: não, vamos, eu acho que essa jaqueta que você está usando cabe neles. Tira a jaqueta, dê pra eles. Eu acho que essa camisa que você está usando, essa calça que você está usando. E aí deu tudo dos assaltantes. E os assaltantes foram embora. O menino ficou sem entender nada.
E eu olhei aquela cena e falei, caramba, que aprendizado imenso. O que significa isso? Significa que roubar, invadir, abandonar, lesar é um estado de consciência de quem está vivendo a experiência. O menino se sentiu lesado e o mestre se sentiu acima da situação, não de superioridade, mas de entender que, ok, tome, tudo bem. Ele não se sentiu lesado porque o sofrimento é um estado de consciência. A dor é uma resposta. Por exemplo, eu bato o meu braço na parede, eu vou ter dor. Mas eu não preciso ter sofrimento. Meu Deus, meu braço bateu na parede, eu sou um desastrado. Meu Deus do céu, por que essa parede está aí? Eu lembro que quando o meu irmão era adolescente, quando ele se batia na porta, ele esmurrava a porta para se vingar da porta que tinha batido nele. Era muito engraçado, porque eu dava muita risada. Ele batia mesmo, ele dava murro. Se ele se batesse na parede, ele dava murro na parede. Por que a parede se bateu comigo? Então, é um estado, o sofrimento é um estado de consciência, é como a gente interpreta a situação. É quando a gente olha a situação a partir de um negativo. A dor é uma resposta, mas o sofrimento não. A gente pode sentir dor sem sofrimento ou com sofrimento. A gente vai escolhendo. Então, os nossos registros da nossa mente, eles têm como se fosse uma linha, assim, ó. Imagina aqui uma linha, aí imagina que eu registrei um sofrimento de abandono, que eu interpretei quando a minha mãe me deixou na escola e saiu. Aí eu interpretei que aquele primeiro dia da escola era um abandono da minha mãe. Aí ela voltou, tipo assim, foi um abandono, mas ela voltou, mas o registro do choque ficou. Tá. Aí depois, em outro momento, minha mãe viajou com meu pai, me deixou uma semana com outra pessoa, seja minha avó, seja quem for, outro choque de abandono. Aí em outro momento, quando eu cresci mais e estava na escolinha, a minha amiga foi estudar na casa da outra amiga e não me convidou, outro abandono. Aí quando eu cresci mais um pouquinho, uma outra amiga foi para uma festa e não me convidou, abandono. Aí o que é que o meu cérebro faz? Ele pega uma linha e ele linka todos os abandonos e coloca numa camada assim, ó. Todos os abandonos, eles vão ficando uns em cima dos outros. E cada vez que eu repito uma interpretação de abandono, todos aqueles registros se afloram. E por isso vai ficando cada vez mais pesado e mais dolorido. Mas na verdade, a minha mãe não me abandonou, ela me deixou na escola. Na verdade, a minha amiga não me abandonou, ela escolheu estar com outra pessoa naquele momento. E ela tem livre-arbítrio para isso, assim como a gente também tem. Na verdade, nenhuma dessas experiências foram um abandono, mas a gente interpretou como se fosse. Não estou falando que não tem momentos em que realmente a mãe deixou lá a pessoa dentro do lixo e saiu e nunca mais voltou. Né? Um exemplo clássico de um abandono mais definido como que é abandono. Porém, a gente interpreta muitas situações como coisas que são interpretações. E a rejeição, o abandono, a solidão é uma delas. E aí a gente faz isso. O que a gente deve fazer então? A gente deve parar e dizer, peraí, deixa eu olhar a coisa boa dessa experiência, que foi o que eu queria trazer para vocês desse filme. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, caramba, a parte boa dessa experiência é que ele olhou e ele viu naquilo uma oportunidade de ensinar ao discípulo dele desapego, ensinar a estar acima das emoções e não se sentir ameaçado, não se sentir inferiorizado, não se sentir vulnerável. Ele estava tentando ensinar aquele discípulo uma força emocional, psíquica e energética muito grande.
Ele estava tentando pegar aquela situação e ensinar coisas de alma, valores importantes pra gente. Assista esse filme, Poder Além da Vida, que você vai entender a grandeza disso aí. Quem assiste o filme todo entende mais do que eu tô falando aqui. Então, quem já assistiu também. Então, existe numa mesma situação que parece uma catástrofe, existe sempre um grande ou grandes tesouros dentro daquilo. E a gente tem que treinar o nosso cérebro para enxergar as coisas positivas e soltar as coisas negativas, porque senão meu cérebro vai acumular tantas dores e sofrimentos que qualquer coisa vai me ativar uma dor. Qualquer coisa eu vou interpretar como sofrimento. Ah, aquela pessoa me chamou uma amiga e não chamou outra. Aí aquela que não chamou, se tiver vários registros, vai se sentir a pior pessoa do mundo. Eu e Paulo, nós temos uns amigos, né, que a gente sempre tá com eles, e foi aniversário de um deles, e eles disseram, ó, vocês não vão ser convidados não, porque a gente vai estar com outro grupo de outra história aí, então a gente se vê depois. E tá tudo bem. E a gente disse, ótimo, tá tudo bem. Entende? Então a gente podia pensar, poxa, nossos melhores amigos, a gente convida eles para todos os nossos aniversários, por que eles não convidaram a gente? Não, gente, não existe isso. E isso é a nossa imaturidade, que qualquer coisa que aconteça, a gente acha que é abandono, rejeição, traição. E eu não estou falando daquelas de fato, eu estou falando daquelas que a gente interpreta. E isso por si só faz com que a gente repita ciclos de dor. Cada vez que a gente registra uma dor, a probabilidade dessa dor ser repetida é muito grande. E cada vez que a gente refaz essa dor, aumenta mais ainda a probabilidade da gente interpretar. Por quê? Porque os sistemas da mente, os registros, eles vão ter mais possibilidades dentro daquilo. Então, se eu tenho 1000 registros de abandono e 5 registros de acolhimento, vai estar mais disponível para o meu cérebro me disponibilizar, me dar os registros de abandono. Então vai ser mais fácil eu interpretar as situações com olhar de abandono do que com olhar de acolhimento. Por isso a gente deve treinar o cérebro, como eu falei, a interpretar as coisas que a gente vive com o que eu posso tirar de bom dessa situação e soltar, tipo não ficar com uma cordinha puxando, não. Soltar aquilo que te doeu, aquilo que te incomodou, aquilo que não foi exatamente como você queria, como você sonhava, como você esperava. Soltar, porque senão você vai firmar uma marca. Isso significa que você vai se prejudicar e vai fazer com que seu cérebro te disponibilize uma dor e um sofrimento muito mais fácil do que seria se isso não tivesse. Então, quanto mais registro de dor você tiver, pior para você. Não é pior para o outro, é pior para você. Então, por isso, é soltar. Claro que para soltar, eu falei no começo, vou repetir, é preciso confiar. E para confiar, eu preciso entender um pouco de mim. E eu preciso perdoar. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Então, voltando a falar desses encontros, eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida tem um grande objetivo de nos acrescentar algo, de nos levar a um degrau adiante na nossa evolução. A gente deve lembrar todo o tempo que a gente não é mulher, não é homem, não é Francine, não é João, não é Fabiana, não é Dalva, não é Rafaela, não é meu nome, é o nome dessa casca, desse corpo que eu não sou. Eu faço parte desse corpo. Esse corpo, na verdade, faz parte de mim. Assim como a terra faz parte de mim, assim como todas as pessoas fazem parte de mim. Mas eu sou além de tudo isso. Eu sou um ser que vim para a terra para aprender. Então nós encontramos
e nós escolhemos um corpo, uma família, um status social, um país, uma época da história, nós escolhemos os relacionamentos, os filhos, nós escolhemos tudo, a profissão, os dons, os desafios. Nós fizemos o nosso mapa antes de vir para a Terra. Inclusive, um pequeno parêntese, esse mapa é o nosso mapa astrológico. É o mapa como o nosso sistema solar estava no momento da nossa vinda para cá. E as confluências de todos os planetas, com o Sol, com a Lua, com toda a ambiência que a gente escolhe, faz com que exista um campo de energia propício para eu aprender exatamente o que eu vim aprender. Então, se eu vim aprender o meu valor, e eu acho que eu preciso aprender através da dor, eu vou atrair pessoas que vão me desvalorizar para eu aprender o meu valor. Se eu acho que eu preciso aprender através da dor. Como é que eu sei isso? Eu sei isso me observando. Se eu estou achando que eu estou desvalorizada pelas pessoas, que as pessoas não me valorizam, não me respeitam, não me ouvem, não me escutam, não me compreendem, significa que eu estou querendo, entre aspas, querendo aprender através do sofrimento. Aprendendo o quê? Eu preciso saber. A me respeitar, a me amar, a acreditar em mim, a me escutar, a me compreender, a me amar, a me valorizar. O que eu estou aprendendo com aquela experiência de dor? Enquanto eu não aprender, aquilo não vai sair, pode trocar de pessoa. Ah, não é aquela pessoa mais que está me abandonando, agora é aquela outra. Ah, não é aquela outra, agora é aquela. Sempre vai ter alguém que eu vou me sentir abandonada, porque o aprendizado é meu. E eu vou interpretar como abandono as situações da minha vida. Veja novamente o exemplo do filme. Aquilo foi literalmente um assalto. Mas o mestre não interpretou como assalto, não sentiu como assalto, não pensou e não agiu como um assalto. Nós temos completamente o livre-arbítrio de escolher o que sentir, mesmo em situações delicadas. Isso não tira a responsabilidade daquele que está participando do cenário, daquele que está querendo tirar o que é do outro. Isso não tira a responsabilidade de todos do cenário. Mas como eu sinto aquele cenário, a responsabilidade é minha. Algumas pessoas passam por engraçado que, assim, um dia, contar pra vocês um segredo aqui não é muito segredo, né? Mas é um segredo porque eu nunca contei isso antes, assim. Não tô dizendo que é certo e nem tô dizendo pra vocês fazerem isso, tá? Mas eu vou dizer o que eu fiz. Não tô dizendo pra vocês repetirem, eu só tô dizendo o que eu fiz. Uma vez a gente tava, eu e minha filha, no carro, passando por um lugar, que a gente tava indo pra algum lugar. E ela tava com o celular dentro do carro. E a gente tava andando com o carro. Aí chegou alguém com bicicleta, botou a mão dentro do carro e levou o celular dela. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o carro e fui atrás dessa pessoa e peguei o celular. Aí, com o pessoal da minha família soube, você é doida, você, nananana. Mas eu fui com tanta certeza do que eu tava fazendo. Eu simplesmente peguei o celular de volta e dei a ela e assim a gente foi pra casa. Eu não me senti traumatizada, eu não me senti ameaçada, eu não me senti de forma nenhuma. Mas o que eu tô falando pra vocês? Eu falei, não tô dizendo que é pra vocês fazerem isso, nem tô dizendo que isso é certo, que foi certo nem que foi errado. O que eu tô querendo falar pra vocês é que pessoas sentem medo com isso, pessoas sentem pânico, pessoas sentem coragem, pessoas sentem destemor, pessoas sentem raiva, pessoas sentem... Cada pessoa vai sentir de acordo com os seus arquivos, o que foi registrado e interpretado pelo seu subconsciente. Mas quem sente medo acha que só é o medo que tem disponível para sentir isso. Quem sente medo o tempo todo, quem tem a sensação de se defender o tempo todo da vida, só vai entender que só existe uma opção: sentir medo e se defender. Quem sente raiva só vai entender que a minha única opção é sentir raiva daquela pessoa. Então a gente vai entender isso porque a gente vai trazer dos nossos arquivos
os hábitos emocionais e o que a gente interpretou de experiência. E isso vai determinar como eu vou viver as minhas relações e os meus ciclos. Então, todas as experiências que chegam para mim têm algo importante para me ensinar. Então, nenhum encontro acontece em vão, nenhum. As pessoas que passam por nossas vidas, elas deixam marcas. E você também deixa marcas na vida das pessoas. E aqui eu vou fazer algumas perguntas para vocês que eu separei para vocês. Eu quero que vocês sintam aí no seu coração. Se quiserem me responder aqui, podem me responder. Se não, respondo para você. Porque são perguntas muito importantes que pode mudar a forma como vocês percebem a vida de vocês. Daqui a pouco eu leio essa pergunta aqui, tá bom? Ou essa coisa aqui. Então, quais são as marcas que você está deixando no mundo? E eu não estou falando de uma marca de ser um Tesla da vida, um Einstein, uma marca mundial que ninguém vai esquecer. Pequenas marcas. Tipo de verdade, de honestidade, de bondade, ou de crítica, de rigidez, de uma pessoa difícil, nervosa, reativa, ou de uma pessoa acolhedora, bondosa, compassiva. Qual marca você deixa no coração das pessoas e qual marca você deixa nos registros por onde você passa, nas experiências da vida? Então, cada pessoa agrega algo para outra pessoa. De alguma forma, o outro sempre nos acrescenta, mas a gente pode enxergar aquilo que o outro nos acrescentou ou pode apenas olhar para a dor que aquilo causou. Gente, todas as situações vão ter. Em todas as situações vão ter sofrimento, podem ter dores e podem ter benefícios. Todas. Eu posso, por exemplo, alguns ciclos que eu posso dar, que eu posso trazer para vocês entenderem isso. Quando a gente sai da escolinha, da escolinha até a 4ª série. Quando a gente sai de uma série, que a gente é pequenininho, tá na alfabetização, vai para a 1ª série. É uma sensação muito grande de insegurança. Eu vou sair da minha escolinha ou daquela sala com aquela professora. Meu Deus, como é ter outra professora? Porque a professora na alfabetização é como uma mãe. A gente sente uma tremenda insegurança quando a gente vai para a 1ª série. Provavelmente, pessoas não, pessoas sim. Por quê? Porque a gente vai para um novo ciclo. E aí a gente tem medo de finalizar o ciclo e iniciar outro ciclo. Aí a gente sai, cada série que a gente passa é um novo ciclo. E às vezes quando a gente repete a mesma série também é um novo ciclo. Então a gente tem aquele friozinho no peito com os novos ciclos. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, a gente tem que enfrentar, porque se a gente não enfrenta os novos ciclos, a gente não saía da infância. Foi muito desafiador sair da infância. Os dentinhos tiveram que crescer e doeu o dente crescer. Eu não estou falando que para iniciar novos ciclos tem que doer, não. Mas a gente pode ficar olhando para a dor do dente e ficar registrando a dor e o sofrimento da coceira. Ou a gente pode dizer assim, não, foi só uma sensação que eu senti como dor, mas tá tranquilo aqui, não tem trauma disso. Dentes podem nascer tranquilos. Como a gente interpreta aquilo que aconteceu? Como uma coisa enorme ou como uma coisa que, ok, vamos pra frente. Então, como você interpretou os seus dentes nascendo, né? Como uma coisa natural. Como você interpretou quando você começou a engatinhar e teve as primeiras quedas e, ok, levanta e parece que às vezes as crianças, elas sabem lidar melhor com os ciclos do que os adultos, que deveria ser diferente. É como se a gente não quisesse soltar nada. Só que não tem como você colocar uma roupa por cima da outra. Pra eu botar outra blusa, eu devo tirar essa, mas a gente não quer tirar nenhuma roupa, a gente quer colocar uma roupa por cima da outra. Mas um ciclo, ele precisa iniciar e terminar.
Mesmo que a gente reinicie um ciclo com a mesma pessoa, no mesmo lugar, mas permitir um ciclo terminar para um outro começar é muito importante. Ter a coragem de soltar para deixar os ciclos fluírem. Tenha certeza que tudo que acontece é para algo melhor a chegar. Solta o que você viveu para algo novo chegar, mesmo que seja de uma forma muito parecida. Solta. Tenha confiança em você. Tenha confiança no ciclo da vida. Faça o seu melhor. E aí é que entra umas outras perguntinhas que eu deixei aqui para vocês. Então, pense nessas perguntas. E se vocês quiserem responder, sintam-se à vontade. O que eu tiro de bom de cada relação que eu vivi? O que eu posso tirar de bom? De bom. De ruim a gente vai encontrar um monte rápido. O que eu tiro de bom da relação com a minha mãe, com o meu pai? O que eu tiro de bom da relação com os meus irmãos, caso eu tenha? O que eu tiro de bom com a minha relação com as minhas amiguinhas da infância? O que eu tiro de bom da minha época de escola, da minha faculdade, caso você tenha feito? O que eu tiro de bom de cada relação que eu vivi? É muito importante, para o momento, pega um caderno e escreve isso. O que eu tirei de bom? Ou se eu não tirei nada, deixa eu pensar o que eu posso ter tirado de bom que está aqui sem eu perceber. Eu me tornei uma pessoa mais forte, ou deveria ter me tornado, que eu tenho que trazer, né? Eu tenho que ativar o que eu deveria ter trazido de bom. Então isso deveria ter me ensinado maturidade, isso deveria ter me ensinado independência emocional, isso deveria ter me ensinado a ter mais discernimento nas minhas amizades, isso deveria ter me ensinado a escolher melhor com quem eu falo, isso deveria ter me ensinado a ter mais discernimento de quem é essa pessoa na minha vida. O que isso deveria ter me ensinado? O que eu tenho que tirar de cada situação da minha vida? Então essa é uma primeira pergunta. Outra pergunta, o que eu transmito para essas pessoas, cada uma delas? O que eu transmito para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para meus primos, para meus amigos? Cada um, às vezes, eu transmito uma coisa. Tenha certeza que o que vocês sentem de mim aqui nas lives, nos vídeos, não é a mesma coisa que os meus pais sentem de mim. Às vezes é um pouco até parecido hoje em dia, porque eles já estão mais acostumados com essa versão dessa Francine aqui. Mas com certeza não é isso que todas as minhas primas que nunca ouviu uma live minha sentem de mim, porque elas estão acostumadas com aquela Francine lá da infância. Então nem todas as pessoas que me conhecem há muito tempo têm essa visão que vocês têm de mim hoje. Então, o que você transmite e transmitiu para cada pessoa importante na sua vida e para cada grande ou pequeno ciclo da sua história? O que você transmitiu para os seus coleguinhas de sala? Insegurança, confiança, criticismo, dependência, gentileza, amor, doçura, raiva, arrogância, amizade, alegria. O que você transmitiu para eles? E o que você pegou deles para você? Porque o que você pegou é relativo. Eu botei no feed, acho que tá no feed, em algum lugar aí, tá no feed, eu lembro. Eu coloquei um textozinho dizendo: a mesma Maria, ela traz percepções diferentes para as pessoas diferentes. A mesma pessoa. Para um, olha essa pessoa como arrogante. Outro, olha essa pessoa como uma pessoa forte. Outra, olha essa pessoa como uma pessoa decidida. Outra, olha para essa pessoa e vê uma pessoa amorosa, caridosa. Cada pessoa vai olhar para você e ver uma parte de você. A parte que ressoa com ela. A gente vê do outro algo que ressoa com a gente. Então, o que você pega do outro? Tem algo a ver com você. O que você pega do outro, o que você interpreta que o outro está fazendo com você, tem a ver com você, não com o outro. Ou com os dois, mas com certeza tem a ver com você. Então, o que você transmite para o outro? Qual é, se você pensar assim, qual é a característica primária, secundária e terciária, né? Ou 3 características principais em ordem que eu transmito para o outro?
Isso é tão importante, isso é um passo de autoconhecimento e que determina de uma forma bem importante como você lida com os seus ciclos dentro dos relacionamentos, em todas as situações de relacionamento. Então, o que eu transmito e o que eu pego da transmissão do outro para mim? Qual o sinal que eu envio para o universo e para o outro? Isso é uma outra pergunta. Qual é o sinal que eu envio? Saia daqui, por exemplo. Saia daqui e me deixe só. Não fale comigo. Ou, por favor, por favor, por favor, me faça sentir importante, por favor, por favor. É um sinal de vítima? É um sinal de vilão? É um sinal de quê? De sábio? É um sinal de... Qual é o sinal que eu estou emitindo para o universo? Às vezes a gente acha que está emitindo um sinal e está emitindo outro sinal. Fran, como é que eu vou saber? Observando o que você atrai, o que chega para você. Então, se eu não tenho amigos, por exemplo, se eu não tenho amigos, eu estou enviando um sinal de que se afastem, fiquem um pouco longe ou completamente longe. Se eu não tenho um amor do meu lado, eu também estou fazendo isso para o relacionamento. Se afaste, é melhor ficar quieta só do que mal acompanhado. Então eu estou emitindo um sinal para o universo. Não importa se você teve uma razão ou não. Nesse momento eu não estou questionando as suas razões. Eu estou questionando para você pensar sobre qual o sinal que eu emito para o universo. Porque esse sinal vai ter uma resposta direta. Se eu tenho medo, eu vou bloquear. Se eu tenho medo de amar, eu vou bloquear o amor, ponto final. Se eu tenho medo de me colocar e ser rejeitada e eu estou emitindo um sinal de não vou me colocar porque eu tenho medo de ser rejeitada, então eu vou fazer isso para as pessoas não vão me enxergar, não vão estar me chamando, me incluindo, porque eu estou me excluindo das relações. Então, qual é o sinal que você emite para o universo? Qual é o sinal que você emite para cada pessoa e grupo que você se relaciona? Qual é a marca que você deixa por onde você passa? Mesmo que seja uma passagem rápida, tipo, você está dentro do ônibus e você, sei lá, você vai fazer uma viagem de ônibus e vai ficar 6 horas dentro do ônibus com alguém do seu lado. Qual é a marca que você deixa ali? De nada, você troca uma ideia, você dá um bom dia, você oferece um lanche, você é gentil, você... Qual marca, pequenas marcas que você deixa quando você vai no mercado, que você encontra uma pessoa, você dá uma ajuda, você dá um bom dia, você fala uma coisa que estimula alguém a fazer uma coisa legal, você elogia uma verdura. Qual a marca que você vai deixando no mundo? Quando você encontra as pessoas que trabalham para você, ou na sua casa, ou no apartamento, os funcionários do condomínio, qual é a mensagem, qual é a marca que você está deixando por onde você passa? Qual o seu rastro, no bom sentido da palavra? Né? Qual é o recado que você está deixando pelos pequenininhos passos que você está construindo na sua vida? Mesmo que sejam pequenos momentos, ou médios ou grandes momentos, como uma relação de um filho, de um marido, de uma pessoa da sua família, que não é uma relação tão rápida quanto no mercado, quanto no ônibus, que você nunca mais pode ver aquela pessoa. Quais são as marcas que você está deixando para as pessoas? O que você agrega na vida de quem está próximo de você? O que você está agregando, ou seja, qual é o ganho que a pessoa tem em ter você perto dela? Qual o benefício que essa pessoa tem de ter você como amiga, como amigo, como companheira, companheiro, como mãe, como filha, como parceira, parceiro? Qual é o que você agrega para o outro? E o que você pode agregar mais do que você está agregando? Entenda que agregar, essa parte que eu estou falando, não é você entrar em sacrifício. Em nenhum momento aqui eu vou falar em sacrifício, estimulando a sacrifício. Em nenhuma live, em nenhum momento, porque eu não acredito que a gente precisa de sacrifício para nada. Mas então quando eu falo agregar, é uma coisa natural, uma coisa que é espontânea, uma coisa que você faz acrescentando para você também.
Porque quando você sorri para alguém, de coração, de alma, de alguma forma você se beneficia quando você faz uma coisa boa para outra pessoa. Uma coisa boa de coração, de verdade, não por obrigação, mas uma coisa boa de verdade. Você se beneficia às vezes mais do que o outro quando você faz uma coisa boa para alguém. Então, o que você está agregando na vida das pessoas? Pensa sobre isso. De verdade, você acha que está agregando e não está agregando? Ou você está agregando o quê? Avalia isso. As pessoas que fazem parte da sua vida te reconhecem por qual traço de sua personalidade? As pessoas que fazem parte da sua vida te reconhecem por qual traço de personalidade? Quando eu era pequena, o traço de personalidade que eu tinha era uma menina emburrada. Esse era o meu traço de personalidade que as pessoas me conheciam na minha infância. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Quando eu estava na escola, o traço de personalidade que as pessoas me conheciam era como uma pessoa certinha que perguntava muito. Aquela ali é certinha que pergunta muito. Na faculdade já foi outra forma de personalidade. O meu apelido na faculdade era hippie chique. Porque eu ia com as minhas roupas cheias de coisa, mas toda meio que arrumada e meio que... Então, meu apelido na faculdade era hippie chique. Apesar de eu ter sido líder de sala e de organizar muitas coisas, eu já vivia com mais leveza, com mais liberação. Então, cada momento da minha vida, cada ciclo da minha vida, eu fui mudando. Mas eu só mudei porque eu soltei. Se eu não soltasse aquela menina emburrada, eu não ia conseguir ser a hippie chique, por exemplo. E se eu não soltasse a hippie chique, eu não seria o que eu sou hoje. Porque nós somos seres plurais, seres multidimensionais. E a mudança é uma coisa natural. Para a gente mudar, a gente precisa aprender a soltar. Né? Se eu vou mudar a roupa, eu tenho que soltar uma blusa e pegar outra. Se eu vou soltar uma mágoa, eu tenho que soltar uma mágoa e trazer uma aceitação. Se eu for soltar como eu falei agora, uma parte de mim emburrada, eu tenho que soltar essa Francine para uma nova Francine surgir. Então, preciso saber aceitar o movimento dentro de mim e nas pessoas e na vida. Ou seja, se eu posso soltar uma parte de mim, por que o outro não pode? Se eu posso escolher mudar, por que o outro não pode? Por que o outro tem que me amar o tempo todo? Por que o outro não pode parar de me amar? Por que não pode? Pode sim. Por que o outro não pode escolher sair com A e não com B? Pode sim, você também pode. E quando o outro escolhe outra pessoa, não significa que ele descartou você. E eu volto na visão do filme. Assista esse filme que vocês vão entender. Aquilo não quis dizer um descarte, quis dizer que a pessoa é livre para escolher. O outro, quando escolhe um outro ciclo, ele não está descartando o anterior, ele está apenas escolhendo um outro ciclo. E quando a gente finaliza um ciclo para iniciar outro ciclo com outra experiência, com outra pessoa ou com outra situação, eu não estou dizendo que aquele que passou não me serviu, que aquele que passou não foi verdade, que tudo aquilo foi uma mentira que não valeu de nada. Não! Eu passei muitos anos da minha vida num apartamento pequeno, num bairro específico, com os meus 2 filhos. Eu morava sozinha com eles. Eu amei aquele ciclo. Foi um momento na minha vida tão importante de transformação plena, onde eu saí de uma adolescente com 2 filhos para uma mãe verdadeira e uma mulher. Foi uma fase que eu aprendi tanto. Eu fiquei sozinha com 20 anos, com 2 filhos, 21 anos com 2 filhos num apartamento, trabalhando meio turno para estar com os meus filhos no outro meio turno,
uma pessoa ficava comigo, uma pessoa que trabalhava para mim, ficava meio turno comigo e vivia muitos desafios nesse processo, mas muito crescimento e muitas vitórias. Eu olho para aquele lugar e eu só tenho gratidão. Eu sei cada coisa, eu lembro cada coisa que eu passei ali. Foram coisas eu posso dizer que foram coisas densas e pesadas, mas não foi. Para mim, foram só bênçãos, foram só momentos de crescimento. E eu sou tão grata por aquela época, sou tão grata por cada pedaço da minha vida que eu vivi. Hoje eu consigo ser grata porque eu entendo que elas me trouxeram até aqui. E as que eu vivi hoje vão me levar aonde eu vou estar daqui a alguns anos. Então abençoar todos os ciclos faz parte do processo de reconhecer a importância deles. Então eu saí daquele apartamento. Eu já passei por alguns outros e eu estou aqui onde eu estou morando hoje. Eu sair daquele lugar não significa que eu maldisse aquele lugar, que aquele lugar foi horrível, que aquele lugar não teve valor, que aquele lugar foi uma mentira. Não! Eu honro, abençoo e agradeço profundamente aquele lugar, os relacionamentos que eu vivi. Hoje eu consigo agradecer de verdade a cada um desses relacionamentos e entender a importância de cada um na minha vida. Porque se não fosse eles, eu não estaria com o amor da minha vida hoje. Porque eu não teria aprendido o que eu precisei aprender. Então foi assim que eu construí. Poderia ter construído de outra forma? Claro, mas foi daquela forma que eu construí. Então se foi daquela forma, eu tenho que honrar o que aconteceu. Então eu sei honrar hoje os relacionamentos que eu vivi. Porque eles me trouxeram o presente que eu vivo hoje. E o que eu vivo hoje é o que eu vivo hoje. Então eu preciso entender que os ciclos eles existem, por isso eu posso aproveitar e viver intensamente cada momento como um especial, sem maldizer os ciclos que se finalizaram. E quando um ciclo se conclui, aquela pessoa sai da minha vida. Entenda isso, gente. Por mais que doa no seu coração, por mais que você não queira aquilo, quando o ciclo com aquela pessoa se completou, ela vai sair da sua vida. E você vai sair da dela. Mas quando aquela pessoa ainda tem um ciclos e outros ciclos, ela mantém-se na sua vida. E ela inicia um outro ciclo na sua vida. E é um ciclo de puro amor. Mas se aquele ciclo findou com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele emprego, com aquela casa, com aquele momento, abençoa e solta. O meu primeiro processo de trabalho, quer dizer, dentro do meu trabalho mesmo, né, das terapias, foi a acupuntura. Eu sou formada em fisioterapia, sou fisioterapeuta de formação, de graduação. E eu fiz fisioterapia para exercer acupuntura, que foram os cursos que eu fiz antes da minha formação de fisioterapeuta. Então eu tinha que ter uma formação, enfim. E a acupuntura sempre foi o meu carro-chefe dentro do consultório. Eu estudei acupuntura, fiz 3 cursos de acupuntura, fiz vários outros cursos nessa área de medicina chinesa. E era a minha vida, eu amava e ainda amo a acupuntura. E ninguém nunca que me conhece, nunca diria que eu ia soltar a acupuntura. E recentemente mesmo, tipo assim, tem poucos meses que eu decidi finalizar o meu ciclo com a acupuntura. E iniciar e fortalecer os ciclos com o Theta Healing, com cura prânica e com outros campos de atuação. Mas eu continuo fazendo acupuntura em mim e nas pessoas da minha família, porque, enfim, eu amo e eu sei o resultado de cada terapia que eu faço. Eu amo todas, mas profissionalmente eu não estou mais atendendo com acupuntura. Esse ciclo se fechou para mim. Eu nunca ia imaginar que esse ciclo ia se fechar, porque eu amava de uma forma tão intensa e praticava de uma forma tão profunda que eu achava que eu vim para a Terra para começar e terminar a minha carreira profissional como acupunturista. E esse ciclo fechou. De uma forma leve, foi substituindo, foi vindo outras coisas, eu fui fazendo outros cursos e foi vindo. Quando eu vi, eu falei, caramba,
tá aqui dentro de mim a gratidão e todo o conhecimento e tudo que eu vivi, eu não descartei, eu acrescentei, eu agradeci e eu soltei. Às vezes um ciclo que você acha que você tem certeza que nunca vai acabar, pode ser que acabe. E aí? E aí você se reconstrói, você não vai morrer, tenha certeza disso. Você vai se reconstruir. Por quê? Porque você veio aqui para viver os ciclos e seguir adiante. Ninguém te pertence. Nem Paulo, que é minha alma gêmea mais compatível, me pertence. Eu não tenho garantias que a gente vai ficar junto até o final da nossa vida. Eu não tenho garantias, nem ele tem garantias. Mas nós intencionamos que sim. Nós construímos um amor mais lindo a cada dia. Eu estou vivendo hoje, nós temos 6 anos de casado, eu estou vivendo o momento mais lindo do nosso casamento. E a cada dia a gente parece que, não sei onde é que a gente acha mais amor e mais interação e caramba, enfim. Mas isso não é uma garantia, isso é um presente lindo que a gente vive todos os dias. E a gente, claro que a gente intenciona que isso seja para o resto dessa vida e de todas as outras que vierem. Mas a gente tem que entender que eu não pertenço a ele, nem ele me pertence. E a gente deve entender que abençoar cada dia, abençoar o que viveu e o que viverá, sem querer garantias, porque o amor não adianta, ele é livre e não tem garantias. As coisas podem mudar e você tem que entender que as coisas são livres. E a gente não pode querer controlar as coisas incontroláveis. A gente não consegue nem controlar os nossos pensamentos, como é que a gente vai querer controlar os do outro? A gente não controla as nossas emoções, deveria. Quem sabe um dia a gente consegue controlar e dominar as nossas emoções, e isso é um treino legal pra gente fazer. Como é que a gente quer controlar as emoções do outro se nem a nossa a gente consegue controlar? Então, é ter essa noção, sabe? Deixa eu entender esses ciclos, deixa eu soltar o que já foi e deixa eu trazer para mim o que continua, uma nova roupagem, deixa eu aceitar esse novo ciclo. Hoje eu estou fazendo um curso de instrutora de Theta Healing, um dos cursos muito, muito lindos, que é um curso de 5 dias com Vaiana, é online, e Vaiana Stable, e hoje eu recebi uma sessão, gente, que olha, impressionante. Uma sessão que eu recebi que estremeceu, assim, ó, eu senti como um choque no meu corpo de tão profundo que foi. Eu sei que curou muitas vidas, muitas memórias, curou muitas coisas dentro de mim. E eram coisas que estavam ali escondidas. Eu amo receber sessão, ser tratada, assim como eu amo tratar também. Porque a gente está todo mundo nesse ciclo de crescimento, de aprendizado, de liberação de camadas que não nos servem mais. Então, nesse momento que eu pude liberar tanta coisa, uma parte de mim morreu. A parte que estava presa morreu. Isso é muito bom. E uma nova Francine está surgindo hoje. Mas se eu não solto, eu não ia viver aquela sessão tão mágica que eu vivi hoje. Se eu prendo e tenho medo de olhar para as minhas questões e olhar e soltar, eu não ia viver o que eu vivi hoje. E com certeza daqui a alguns meses minha vida vai estar completamente diferente por causa da sessão que eu fiz hoje. Eu não morri a minha vida, mas parte de mim hoje morreu. E parte de mim renasceu. Então esteja pronta para renascer na sua vida, esteja pronta para acolher o que vem. E aceitar o que está, e soltar o que foi, abençoar tudo e renascer a cada dia. Se fortalecer com o seu próprio progresso. E não exigir que o outro faça o que você quer com você. Não, seja o seu melhor. Construa os seus passos. Traga o seu aprendizado. Seja o que você quer ser. Mas tem mais umas perguntinhas aqui, eu sei que já deu 1 hora. Se você quiser que você finalize e começa de novo. Passar muito tempo. Ah, tá. Então tem mais algumas perguntinhas aqui pra você. Qual característica por qual característica nós somos reconhecidos? Isso parece com o traço de personalidade que eu falei antes, mas por qual característica você é reconhecido? Né? Aquela pessoa ali é parará, parará.
Com qual características você acha que você é reconhecido por cada pessoa na sua vida? O que você procura transmitir para o mundo e o que você transmite? Tipo assim, eu procuro transmitir paz, mas vivo brigando. Eu procuro transmitir justiça, mas acho tudo injusto. O que você quer transmitir? É uma pergunta importante. O que eu quero transmitir no mundo? Eu quero transmitir bondade, então eu devo agir com bondade. Eu quero transmitir sabedoria, então eu devo agir com sabedoria. Eu quero transmitir amor, então eu devo agir com amor. Tá, qual mensagem você quer transmitir para o mundo e qual mensagem você transmite? É a mesma? Avalia isso. O que eu faço para mudar o mundo? O que eu estou fazendo? A minha parte da história. O que eu estou acrescentando no mundo? Qual legado eu estou deixando? Eu não estou falando de uma coisa grandiosa, não. Às vezes, uma oração matinal para todo o planeta já é uma parte que você faz para o mundo. Qual é o legado de que você está fazendo? Às vezes, separar um lixo, cuidar da natureza, já é algo que você está fazendo para o mundo. O que você está fazendo para o mundo melhorar? Qual é o seu legado, a sua parte, mesmo que seja pequenininha? O que você está fazendo para melhorar o mundo? Isso é uma outra pergunta. A partir de você, da sua vivência, da sua realidade. Então, quando a gente aceita novos ciclos, a gente tem novos aprendizados e novas experiências. E quando a gente aceita novos ciclos, a gente permite que a vida flua, que a prosperidade chegue, que o amor aflore. Porque se a gente não deixa, se a gente prende, o que é para fluir não flui. A abundância é um fluxo. O amor é um fluxo. Se eu não solto, não chega a abundância. Se eu não solto os ciclos de dor, de mágoa, de ressentimento... Gente, ressentimento prende tudo. Se eu ressinto, eu prendo e nada vai fluir na minha vida. Os caminhos que estão ali para surgir, ficam ali esperando eu soltar o ressentimento, a mágoa, a revolta e tudo que fecha a minha vida. Eu preciso soltar para as coisas virem. Você entende que só depende da gente? Não é exatamente o que o outro fez, é com o que eu vou fazer do que o outro fez é que vai liberar a minha vida. Então, se alguém me traiu, não me respeita, eu tenho que entender todas essas perguntas que eu fiz aqui. Faz essas perguntas. E se você entender que você não está se dando valor, trabalhe o seu valor e vê como essa relação fica. Se você trabalha o seu valor, o outro continua fazendo isso, e você sente que esse ciclo finalizou, e você finaliza esse ciclo, solta esse ressentimento, solta essa pessoa, agradece por tudo, traz os aprendizados e segue a sua vida. Construa o que você quer, atrai uma pessoa que vocês podem construir felicidade junto. Então, desapega dos ciclos que já passaram. Porque quando a gente apega, a gente traz dor e tristeza. O apego traz sofrimento. O desapego traz luz, aprendizado, expansão, alegria. Então, desapego é necessário para eu caminhar, para eu seguir a minha jornada, para eu completar os aprendizados e construir uma nova história na minha vida. Então, valorize os ciclos hoje e agora. Seja consciente do lugar que você ocupa na vida de cada pessoa e viva a sua vida com leveza. Aprende a... Isso aqui é muito pesado, peraí, calma, deixa eu pensar como é que eu diminuo esse drama, como é que eu sinto isso com mais simplicidade. Peraí, calma, deixa eu ver direito. Deixa eu ver como é que eu posso sentir essa situação da forma mais simples e mais leve. Como eu posso enxergar a parte boa, como eu posso agradecer, como eu posso aprender. E aí você vai trazendo leveza para essa situação. Então, aprender a viver leveza é parar de reclamar, parar de julgar, de criticar, de ficar repetindo coisas negativas. De dizer, olha, você fez isso comigo, você foi assim, você foi assado, você tem que fazer isso, Não, solta. Cada um sabe e cada um vai receber exatamente aquilo que plantou. Você também. Então solta e vai ser feliz. E vai se dar amor e vai olhar para a luz em vez de ficar olhando para a escuridão. Olha para a luz e segue em direção a ela. Constrói essa vida com leveza, com simplicidade, com felicidade, confiando em você.
confiando na vida e construindo essa vida linda para você. Bom, é isso que eu tinha. Tem mais perguntas, eu acho que eu vou deixar essas outras perguntas para a próxima live, que eu fiz um monte de perguntas legais aqui para vocês, mas a gente deixa para uma próxima, tá bom? Então um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, muita luz, muita paz, seja o seu melhor, porque você merece. E você é que tem a bênção das suas próprias ações. Beijo no coração, fiquem com Deus.